Prezado amigo e irmão telespectador da Rede Mundo Maior, mais uma vez estamos aqui felizes, agradecendo a Jesus e a você a oportunidade de trazermos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Nós vamos iniciar com um e-mail que veio lá do Rio Grande do Norte. O nome da pessoa que enviou é Roberto Pereira da Silva, vulgo Bob, não tem nada a ver com o Bob Wagner aqui, que é o nosso câmera e o nosso assistente e diretor de produção e etc. Ele diz assim: li a obra Paulo Estevam e fiquei encantado com toda a história e encontro na obra a história de Gesiel, que Gesiel tinha uma irmã chamada Abigail e que era de Corintos, tinha uma família reunida, mas o pai dele foi injustiçado pelos romanos, incendiou a cidade. É uma história realmente bonita. No entanto, eu nunca vi no Evangelho, nem na Escritura, se falar em Estevão. Gostaria que o senhor me esclarecesse. Existe Estevão na Bíblia, no Novo Testamento ou no Velho? Meu caro Bob, é o seguinte: se você abrir o livro de Atos, que é uma obra que eu recomendo a você, que está agora no meu novo livro, baseado praticamente no livro de Atos e outras pesquisas, você vai encontrar a história de Estevão. Só que não vem dizendo que seu nome era Gesiel, porque aquilo ali é magnífica psicografia, uma obra que eu recomendo a você, Paulo Estevam, com Francisco Cândido Xavier, ditado por o ex-senador romano Públio Lentulio, cujo nome é Emmanuel, tão conhecido como o maior dos apóstolos do cristianismo vigente até o presente. Logicamente, vigente no mundo espiritual. E se você ali abrir o livro de Atos, no capítulo 6, está dizendo: as primeiras missões. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Isto porque, diziam aqueles, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Eu queria dizer a você, que está me ouvindo, e a você, Bob, que enviou esse e-mail, que existiram depois da ressurreição de Jesus, depois do Pentecoste, foram fundadas 3 grandes comunidades do cristianismo primitivo no mundo. A comunidade discipular, em Jerusalém. Por que discipular? Porque era seguida pelos discípulos. Era basicamente constituída pelos discípulos. A comunidade apostólica de Paulo, na Ásia Menor. Por que apostólica? Porque Paulo, aqueles que não foram discípulos de Jesus, foram enviados. E os enviados foram os apóstolos. E Paulo foi o maior deles, sabemos disso. Então nós poderíamos dizer comunidade apostólica, dirigida por Paulo e por João, em torno da cidade de Éfeso, na Anatólia, a Ásia Menor. Então eles, naquela comunidade de Jerusalém, você está vendo aqui, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, aqui tem um chamado, nova maneira, em certas seções dos Atos, indício de fontes que significava os cristãos assimilados assim ao pequeno grupo de fiéis que aderiram a Jesus e que os evangelhos designam por esse nome. Não, aqui aumentou o número de apóstolos, de seguidores. Seriam mais seguidores do que apóstolos. Agora, os discípulos eram aqueles 12 que a gente conhece, que dirigia a comunidade de Jerusalém. Então, os helenistas ou gregos diziam que as viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Que distribuição é essa? Porque a primeira comunidade ninguém tinha nada. Vendiam tudo que tinham, entregavam aos discípulos e ali tudo era distribuído equitativamente para todos. E assim era o cristianismo primitivo. Então os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Porque essa distribuição que ele chama diária é porque a comida tinha que ser distribuída para todo mundo. Quem tinha que fazer isso inicialmente? Os discípulos. Depois, então, que os discípulos empenhados, como Pedro
e os outros em curar, em servir, em pregar o Evangelho, como ele está dizendo aqui, não é conveniente que a gente abandone a missão de levar a mensagem de Jesus para e servir a mesa. Então foi nesse sentido, por isso que ele diz, procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa, que não era tarefa para os discípulos. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. Então os discípulos precisavam seguir pregando o Evangelho, falando da oração, assistindo às orações e pregando o Evangelho, curando, assistindo Paulo e Estevão, Chico Xavier, psicógrafo, dizendo que até a sombra de Pedro, onde ele passava, as pessoas colocavam os doentes em maca, para que eles acompanhassem, para que quando Pedro passasse pudessem curar. A sua sombra poderiam curá-los. E aí a proposta agradou a toda a multidão. E então escolheram Estevão, olha aí meu caro Bob, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito de Deus, Filipe. Então existia um Filipe, discípulo de Jesus, aquele que foi dizer a Natanael, encontramos o Senhor, encontramos o Messias. Filipe, aqui é diácono. Todos esses 7 foram diáconos. Então escolheram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Prosélito de Antioquia. Esse Nicolau já foi conquistado lá por Paulo e Barnabé e veio da Antioquia. Apresentaram-nos aos discípulos e, tendo orado, impuseram-os as mãos. E a palavra de Deus crescia, o número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém e consideravam um grupo de sacerdotes obedecia à fé. Então, meu caro Bob, é aqui que surge a figura de Estevão. Você vê que tem no livro de Atos, no capítulo 6, versículo 1 a 7, só que ninguém sabe que Estevão era Gesiel, que veio de Coríntios, como fala lá o livro de Chico Xavier. Obrigado pelo seu e-mail e eu espero ter ajudado e respondido e tirado a sua dúvida. Não saia daí, que nós estaremos de volta em 1 minuto. Até já.